Boa noite então, turma, beleza? Tudo bem com vocês aí? Hoje eu preparei uma aula para vocês aqui, que ela vai ser o seguinte. Vocês conseguem me ouvir direito aí, né? Eu vou mandar aqui para vocês que eu esqueci de converter para PDF. Deixa eu só fazer o seguinte. Tá aqui em PDF para vocês. Vou mandar aqui no Zap. Preparei um documento aqui para vocês, que eu acabei de mandar no grupo, como vocês estão vendo. Que esse documento vai ser nossa ponto de partida hoje. Que eu fiz. Eu escrevi um pouquinho aqui falando o que vai ser essa segunda etapa aí da nossa disciplina, né? Onde nós vamos começar um outro conteúdo que na verdade ele já estava presente em tudo que a gente já discutiu. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite 20 vezes para todos vocês, todas. Tava falando aqui que eu preparei um PDF aqui para vocês, que vai ser a nossa aula de hoje, ponto de partida de hoje. E eu mandei lá pelo Zap, tá? Aí eu queria pedir que vocês dessem uma lida, são só 2 folhas, então pelo amor de Deus. Não é muita coisa não. E no final dessa folha tem esse link, então leiam essa folha. E depois de ler, apertem aqui nesse link ou toquem com o dedo se for no celular. Boa noite. Boa noite. Vocês que chegaram agora, eu estava explicando aqui justamente que a nossa aula hoje ela vai ser o seguinte. Ela tem... Não é a mesma playlist, não. É o que já está no site, sim. Isso aqui já está lá no site como nossa aula 9. Tá? Eu vou falar algumas coisas aqui sobre o que significa essa nossa nova etapa aí da matéria, né? Que a gente vai discutir mais propriedades. E essas propriedades elas vão ser... O objeto fundamental que a gente vai construir se chama espaço vetorial. Beleza, pessoal? Essa palavra vocês vão ouvir algumas vezes aqui. Jonas... Acho que eu tenho que apresentar de novo aqui, né? Vocês estão vendo aí minha tela? Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Jonas, você está apresentando sua tela aí pra gente. Beleza, né? Podemos continuar então. Para vocês que chegaram agora, vou repetir aqui. Nossa aula vai ser baseada nesse arquivo que eu mandei no grupo de WhatsApp. Então aqui tem umas explicações, né, sobre como vai ser essa segunda etapa e tal. Que basicamente o objetivo disso aqui é preparar vocês para entender o que é um espaço vetorial, que é o que nós vamos discutir na aula que vem, que não vai ter, Deus queira, né? Não vai ter nenhum impedimento. E aí eu vou explicar tudo direitinho, tá? Então eu preparei esse texto. O objetivo desse texto é preparar vocês, olha só, para essa playlist que eu botei aqui no finzinho. Tá dando para entender? Eu mandei esse PDF. Lá no final do PDF que eu preciso que vocês leiam esse PDF. No final dele tem uma playlist. Essa playlist tem 7 vídeos. Esses 7 vídeos vão ser nossa aula de hoje. E antes que alguém me acuse de estar mandando coisa demais, presta atenção. Esses 7 vídeos, juntando tudo, não dá nem 45 minutos. Tá? Então, é menos do que o tempo da nossa aula.
Aí eu peguei algumas coisas que eu já tinha aqui no canal e algumas coisas de outros professores. Sim, eu fiz isso. Eu roubei material de outros professores. Fiz isso. Não é pecado. Só adicionei na playlist, o YouTube permite, então eu choro. Tá aqui. Aí vocês dão uma olhada aqui, olha. Mas a maioria sou eu falando. Tá? Então primeiro eu vou falar o que são números reais, o que são conjuntos. Falar o básico sobre o que são conjuntos. Depois, boa noite, Daniel. Depois você vê o início da aula, porque eu já repeti algumas vezes. Aí eu tô gravando aqui, você vê depois, tá? Então, conjuntos, depois pertinência e inclusão, que é o básico dos conjuntos. E só para complementar isso, tem esses vídeos 4 e 5 aqui, para vocês exercitarem um pouco essas ideias de conjuntos. E aí depois eu coloquei aqui uma videoaula que não é minha, como eu já disse, mas que eu achei muito bem feita essa aula. Porque ela é curta, ela é resumida, mas ela é muito bem explicada, tá? Para dizer o que é um produto cartesiano entre dois conjuntos. Nós vamos precisar disso. Tá? Então tem três, eu diria que tem três partes essa sequência de vídeos aqui. A primeira são meus 5 vídeos sobre conjuntos. A segunda parte seria esse vídeo sobre produto cartesiano que precisa de todos os que vieram antes e que prepara para o último vídeo. O último vídeo é desse professor Bruno Glasses aqui. Acho que seria Glasses, né? Bruno óculos escuro, que eu achando que era o sobrenome dele. Do Bruno aqui sobre operações. Ok? Então eu preciso que vocês assistam esses 7 vídeos nessa ordem que estão aqui. Depois de ler o PDFzinho que eu fiz para vocês, tá? Com muito capricho, apesar de ser só 2 páginas, tentar explicar para vocês por que a gente precisa desse conteúdo aqui, beleza? Então como é que vocês vão acessar isso? De várias formas. Primeiro, eu já mandei no WhatsApp esse documento, então vocês podem ver lá no grupo. Ou podem entrar aqui no site, no nosso site aqui em aula 9. Tá aqui a aula 9. É o mesmo PDF, tá aí, ó. Certo? Desculpa. Tá tudo aqui. Inclusive já tá corrigido que tinha um erro aqui, eu corrigi. Beleza? Aí lá no final tem o link aqui da playlist. Certo? Vai ser nossa aula 9. Então nossa aula vai ser isso. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a isso daí? E aí, na quinta-feira eu não vou poder, porque eu vou estar viajando. E também porque vocês vão entregar o trabalho, né? E aí seria meio abuso querer vocês terminem o trabalho e depois vão receber mais conteúdo. E a gente continua na terça-feira. Então hoje eu queria falar sobre isso daí e tirar dúvida da lista. Eu já falei, ficou alguma dúvida em relação a essa aula de hoje aí? Tudo certo. Tá de boa também, tranquilo. Ok. E aí eu acho que alguém queria tirar dúvida da lista, né? Era eu. Diga, Rodrigo. Calma aí, deixa eu ver aqui o meu borrão. Ei, professor, onde é que dá de ver a base de quantos acertou na prova mesmo? A base do quê? De quantas questões estavam certo na prova? Ah, o gabarito tá aqui, o gabarito tá no site, ó. Ah, sim, obrigada. De nada. Professor, Oi. na primeira questão, no o vetor. Certo. Não, é o vetor 9 mais
esse U com o chapéuzinho é o unitário, no caso, né? Vetor unitário. Aham. Certo? É por causa que aqui na minha ela deu uma raiz que. Uma raiz. Deixa eu lembrar a palavra. Boa A raiz, noite. a raiz não tem um resultado correto e ela fica tipo uma divisão dentro da raiz. E eu não consegui essa divisão. Isso acontece nessa U? Porque a fórmula para o vetor unitário é o U em cima, né? E dividido pelo módulo de U, né? Aham. Pera aí, deixa eu ver. E deixa eu pensar num jeito de responder sem responder. Sim, sim. Olha, dica pra ti e todo mundo, eu acho que essa letra A dá um resultado simples. Eu acho. Obrigado, minha tá errado, então. Eu acho que dica pra vocês aí que tiveram problema com raízes. Eu acho que na letra A não aparece. Aparecem raízes que dá pra calcular. Eu acho, posso ter feito errado. Boa noite, Lucas. E aí, pessoal, alguma dúvida em relação à lista? De repente eu posso fazer uma parecida, não igual. Que eu quero justamente que vocês treinem aqui. Nessa A aula que minha eu... internet estava falhando quando o senhor explicou, mas como o senhor tá ruim da garganta, depois eu peço para alguém me explicar. Tá, eu só disse que a letra A da primeira aqui dá um resultado simples. Não aparece uma raiz que dá para calcular. Então, uma dica. Pessoal, todo mundo conseguiu encontrar a aula que diz o que é esse chapéu aqui? Alguém ainda não achou? Olha, normalização é aqui. É aqui que calcula. E depois em vetores no espaço, Rafael. Certo? Esse processo do chapéu é um processo chamado normalização. E ele vale tanto no plano como no espaço. Tá? Aqui no espaço deve estar lá no final. O vetor unitário é um vetor que tem módulo 1. Certo? Produto escalar. Ó, concluindo vetores no espaço, tá aqui. É isso. Certo? Essa é a fórmula do V-chapéu, tá? O nome desse processo é normalização. Por que isso é importante? É porque dado qualquer vetor V, esse processo é capaz de fornecer um outro vetor, não é o mesmo, que é o V-chapéu, tá? V-chapéu não necessariamente é igual ao vetor original V, de tal modo que esse V-chapéu vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do V, só que vai ter módulo 1. E aqui nós fizemos um exemplo, tá? Então, a questão de olhar aqui esse exemplo dessa aula 5, tá bom? Mas se de repente alguém tiver com dificuldade de calcular esse negócio em algum exemplo específico, eu posso tentar resolver um exemplo aqui. Mais alguma questão, pessoal? Em relação à lista aí? Vocês conseguiram assistir a aula de produto vetorial? Conseguiram fazer os exemplos? Estão lá?
Que eu botei alguns exercícios aqui para vocês treinarem, ó. É justamente isso aqui. A gente define o produto vetorial como sendo esse determinante entre aspas. Os matemáticos não gostam de chamar isso de determinante porque está misturando número com vetor. Mas é uma regra prática que, na minha opinião, foi o jeito mais fácil que eu encontrei de memorizar. Bota o determinante, repete as duas primeiras colunas e calcula. Professor, sua tela não tá aparecendo assim, caso o senhor esteja compartilhando, ela não tá aparecendo. Tá, obrigado pelo aviso. Tem que apertar nela. Deixar fixada ela. Eu tava mostrando. Eu não sei ainda sobre a segunda avaliação, vamos ver. Em princípio é a data que tá lá. Eu estava falando disso aqui. Que nessa aula de produto vetorial que eu gravei e mandei para vocês, aula 8, a gente definiu aqui como sendo esse determinante, aí tem esses exercícios aqui para fazer, que é um bom treinamento. Teve uma pessoa da turma de vocês que fez e me mandou e estava certo. Então, se você estiver aí assistindo, fica a dica aí. Só alguma dúvida específica em relação à lista aqui? Estão conseguindo fazer? Vocês conseguiram entender o que é para fazer nessas duas últimas aqui? Porque tem que olhar esse parêntese. Tem algumas coisas aqui que vocês têm que prestar atenção. Professor? Oi. Nessa daí tem que fazer a normalização, né, do U e depois multiplicar pelos dois vetores, tanto pelo A quanto B, e depois fazer o produto dele, né? Não, não é isso. Tem que calcular o produto vetorial do A com o B, que já foi feito aqui, ó. Então tem que pegar esse resultado. Aí tem que pegar o chapéu, que vocês também já calcularam na primeira questão. Isso vai dar dois vetores. Tem que respeitar o parêntese, ó. O parêntese ele diz o seguinte: calcula primeiro o que está aqui dentro. Depois pega esse resultado e faz o produto escalar com o chapéu. Aí tem que reparar o seguinte: A vetorial B é um produto vetorial que dá como resultado um vetor, né? O chapéu é uma conta que dá como resultado um vetor também. E depois você vai calcular o produto escalar desses dois vetores, que são esses dois resultados. É isso que quer dizer isso aqui. A gente ia Que vai explorar resultar isso. em outro vetor também. Hã? E o resultado vai dar outro vetor. Não, porque agora é um produto escalar e o resultado é um escalar, que é um número. Ah, sim, sim. Então nós estudamos lá produto escalar, usual. E nessa letra B é o módulo do produto vetorial aqui. Então tem que calcular esse produto vetorial do U com o V. Depois calcular o módulo dele. Uma coisa que eu não sei se eu falei nessa aula de produto vetorial, eu falei sim. É que a ordem importa. Tá? Então na hora de calcular o produto vetorial a ordem importa. Porque se eu trocar a ordem muda o sinal. Então cuidado quando vocês forem calcular. Que não é a mesma coisa. Né? Então nessa letra B aqui seria calcule o produto vetorial. Beleza. Agora calcula o módulo dele. Beleza. Agora divide os dois resultados. Divide o vetor aqui em cima, né, pelo módulo dele aqui embaixo. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida aí? Fiquem à vontade. Não sei porque vocês estão estranhos. Estão de mal comigo. Meu Deus, que fofo. Professor, na A dessa quarta, ela vai dar um número específico, não vai ser vetor, não? Olha,
A letra A é um produto escalar entre dois vetores. Então, como eu já falei nas outras aulas, produto escalar dá um escalar. A letra B é a normalização de um vetor. Então vai dar o resultado de um vetor. Produto escalar dá como resultado um escalar. Escalar é sinônimo de número. O produto vetorial dá como resultado um vetor. Ok, professor, valeu. Não é para dividir o IJK por IJK, isso não existe. Tem que seguir as definições sempre. Tem que ver como é que eu calculo A VEC B. Aí tem uma regra lá. Depois, como é que eu calculo isso aqui? Tem uma regra. Depois junta os dois. Como é que eu multiplico os dois? Tem uma regra para multiplicar. Tem que seguir todas as definições. Boa noite aí. Não sei se eu entendi tua dúvida. O, assim, é uma dúvida. O I, o J e o K, na hora da. Assim, no momento de resolver a conta, eu junto o número dos três, né? Depende da conta. Qual é a conta? Não, tipo, eu tava olhando aqui a, a, a terceira questão, aí eu lembrei, no caso, dessa dúvida que eu ainda tenho. No caso, o I, o J e o K. Na, na hora que eu faço a questão, eu tipo, somo os três números, independente das letras. Tipo, as letras eu só divido no final. Em qual questão? Na terceira, Na letra A? isso. Isso aqui é um produto vetorial. O que você tem que fazer é seguir a definição de produto vetorial, que está bem aqui. Você chegou a ver isso aqui? Peguei. Pois é, então o que tu tem que fazer é... Só que é uma dúvida aí. Isso ainda que eu ainda não fixei também essa parte do I, do J e do K. Certo. É porque na verdade é assim. Tem que ver qual é a operação que está sendo feita. Que isso daí vai depender da operação. Deixa eu ver se eu consigo te explicar aqui. Isso depende da operação. Por exemplo, vamos pegar esses dois vetores aqui. Vamos pegar esses dois vetores. O que tu vai fazer com I, com J e com K vai depender da operação. Por exemplo, se for uma soma, o que tu vai fazer é somar as componentes de cada um. E vai manter o I, o J e o K. Então vai ficar o 1 que veio do A. Tá vendo o 1 bem aqui, ó? O 1 veio do A. Somando com o menos 1 que veio do B. Ou seja, vai subtrair. E tudo isso são as componentes I chapéu. São as componentes I chapéu aqui, ó. Então eu vou botar o I chapéu aqui. Depois para o J, vou pegar a componente B, A e B do J. Então eu vou somar e vou multiplicar isso pelo J. Existe tipo uma hierarquia, entendeu? Tu não pode somar um número com um vetor. Existe tipo uma hierarquia. Tu pode somar vetor com vetor, número com número e pode multiplicar um número pelo vetor. Entendeu? Então, por exemplo, isso aqui não existe. Aí só terminando essa conta, tu soma a componente K com a K. Então vai ficar mais 3 que vem do A, menos 1 que vem do B, vezes K chapéu. Aí fica 0 vezes I no primeiro,
5 vezes J no segundo e 2 vezes K no terceiro. Aí esse que é 0 não precisa escrever, então fica 5J mais 2K. Então o que a gente faz com o J e o K depende da operação. Se fosse produto escalar, o produto escalar é um número. Foi mal, é que eu deixei meu microfone na frente do ar-condicionado aqui, que eu nem tenho. Aí o A escalar B, tu vai multiplicar, olha qual é a regra. Eu tô meio ruim da garganta, só isso. Eu tô bem. Obrigado pela preocupação. Então o A escalar B, a gente vai só multiplicar a componente. É diferente, Ian, tá vendo aí? É diferente. Eu vou pegar o 1 lá do A e vou multiplicar com menos 1 do B. Isso deu um número. Eu não vou meter um chapéu aqui, porque isso é um produto escalar. E escalar é a mesma coisa que número. Tá? Depois eu vou somar. Esse mais é da fórmula do produto escalar, da fórmula. Vou somar com o produto da componente J do I com a J, a componente J do primeiro vetor e a componente J do outro. Então fica 2 vezes 3. E eu não meto J aqui, porque isso é um número. Depois, 3 vezes menos 1. Então esse é o produto escalar. Aí o resultado vai dar menos 1 mais 6 menos 3, que dá 2. Então, ó, o A escalar B é um número e é igual a 2. Beleza? O produto Beleza. vetorial é outro esquema. O produto vetorial tu vai montar um determinante e isso vai dar um vetor. Jesus. Como é esse determinante? Como é que a gente monta? Bota uma coluna para o I, outra para o J e outra para o K. Não pode trocar a ordem, tem que ser nessa ordem. Aqui eu vou botar as componentes do A e aqui do B. Certo? Então vai ficar 1, 2 e 3. Vem aqui. E na linha de baixo os componentes do B. Então é menos 1, 3 e menos 1. Aí eu passo a linha, repito essas duas colunas. I, 1, menos 1. J, 2 e 3. Aí eu multiplico cruzado. Então, nessa daqui, multiplicando tudo que tem nessa linha, dá menos 2i. Depois multiplicando tudo que tem nessa, menos 3i. Multiplicando tudo que tem nessa aqui, 3k. Depois invertendo. Invertendo quer dizer o quê? Que agora, calculando essas linhas aqui e invertendo o sinal. Então vai ficar menos da fórmula do produto vetorial. E aqui vai ficar menos 1 vezes 2 menos 2 vezes k menos 2k. Difícil escrever aqui. Nesse outro, daria 9i, mas tenho que inverter pela fórmula, então fica menos 9j, menos 9i. E nessa daqui daria menos j, mas pela fórmula tem que inverter, então fica menos menos j. E aí a gente soma tudo. E agora, como vai somar tudo, vai ser as regras da soma aqui, componente a componente. Então eu não posso sumir com esse IJK, tá? Então, fazendo aqui em cima, 2k menos 9i mais j, menos 2i menos 3. Aqui seria j, eu escrevi i. Menos 3j mais 3k. Então, somando isso componente a componente, né, fica menos 2 menos 9 dá menos 11 i. Depois a do j, dá mais j menos 3, então dá menos 2. E depois aqui mais 2 mais 3 dá mais 5k. Então é assim que a gente calcula. Então veja que quando a gente soma, mantém o i, j e k. Quando a gente calcula o produto escalar, ele desaparece porque dá um número.
Quando calcula o produto vetorial, ele permanece porque o resultado é um vetor. Tá? É isso, não sei se deu para esclarecer alguma coisa, alguma dúvida que vocês tinham aí. Professor, Pode falar. A questão 1 são versores, né? A questão 2 é cálculo normal, a 3 é... Você acabou de falar aqui. A 3 é produto escalar, né? E a 4 é... Não. Produto escalar é na segunda. Na terceira é produto vetorial, Produto escalar na segunda, produto vetorial na terceira. Aham. Tá ok. Aí na quarta é uma mistura. Para misturar essas operações. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida aí? No momento, não. Ok. Diga, Haroldo. Outro só queria copiar. Só queria copiar esse exemplo mesmo. Tá. Vocês gostariam de ver ainda... Sim, eu tô gravando, Ana. Vocês gostariam de ver ainda algum exemplo de normalização? Ou já ficou bem claro? Sim. A entrega é até quinta, né? Até quinta-feira, 1h da tarde, como tá escrito lá na lista. Olha só, vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo com fração para vocês entenderem melhor. Vamos dizer que a gente tem esse vetor U aqui, que seria meio I menos 2/5 J mais 1/3 de K. Vamos ver. Isso vai dar uma conta e tanto. Como é que a gente calcula o U chapéu? Que é igual a U dividido pelo módulo de U. Bom, primeiro passo é calcular o módulo dele, né? E o módulo dele é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Quais são os componentes? Meio, depois menos 2/5, depois 1/3. Percebam então que aqui as componentes elas entram nessa raiz, nessa soma de quadrados, tá? Sendo que aqui dentro não vai ter vetor, aqui é só escalares, são só as componentes. Componentes são esses números: componente x, componente y e componente z. A gente vai pegar cada uma, vai elevar ao quadrado aqui dentro e vai somar. Esse mais, ele é da fórmula, ele vai ser sempre mais, tá? O que pode ser negativo aqui dentro? Mas isso não vai influenciar em nada, porque vai elevar ao quadrado, vai sumir esse menos. Tá, então, módulo de U. Meio ao quadrado, vocês devem lembrar que quando a gente tem uma fração ao quadrado, ela dá o quadrado do numerador dividido pelo quadrado do denominador. Só vou fazer só mais esse exemplo aqui porque tá começando a incomodar aqui minha garganta. Então, meio ao quadrado vai ficar 1/4. Menos 2/5 ao quadrado vai ficar positivo. Então em cima fica 4, embaixo fica 25. E a última aqui dá 1/9. Então aqui a gente tem que fazer o MMC, que vai dar 900
tá? Aí a gente faz 900 dividido por 4. Na verdade, não é assim que a gente faz na vida real. Na vida real a gente faz assim, ó. Como eu sei que aqui embaixo já tenho 4, eu tenho que multiplicar em cima por esses dois. Então lá em cima vai ficar 25 vezes 9. No segundo termo. Como já tenho 25 embaixo, basta eu multiplicar pelos dois que estão faltando. Então vai ficar 4 que já estava, vezes 4 que veio daqui, vezes 19 aqui. E no último, como já tenho 9 embaixo, eu vou multiplicar por 4 e por 25. Vai ficar 4 vezes 25. E embaixo fica o produto dos três denominadores. Essa é a regra prática. Então 25 vezes 9 dá 225. Porque é 250 menos 25, né? Então dá 225. 16 vezes 9. 160 menos 16. 4. 40. 144, será? 6 vezes 9, 54. É, 144. E 4 vezes 25 é 100. Embaixo vai dar 4 vezes 25, dá 100 vezes 9, 900. E tome conta, né? Nove, 6, 4. Bom, pelo jeito esse número não dá para simplificar, porque o numerador não é divisível por 3, nem por 5, nem por 2. E o de baixo é um produto de potência de 2, de 3 e de 5. Então, não dá para simplificar. Como não dá para simplificar, a resposta já está aí. Então, o chapéu vai ser U dividido pelo módulo de U. Então, vai ser aquele vetor lá, U. Olha só, pessoal, dividido por essa raiz. Então, o máximo que a gente pode fazer é passar essa raiz multiplicando e inverter. Trocar o numerador pelo denominador. Então, vai ficar raiz de 900 dividido por 469. Vezes o vetor U. Vezes esse vetor U. Que vai vir para cá. Então, vai ficar meio I. Menos 2/5 J. Mais 1/3 de K. Ok, pessoal, isso seria o final da questão, é só isso. Então, calcula o módulo, pega o vetor e divide pelo módulo. Par ordenado, sim, poderia, mas aí no caso não é um par, é um trio ou uma terna ordenada, que são 3. Exatamente, poderia ser. Como é que ficaria? Então, só para finalizar o que ele falou, a gente poderia escrever isso como uma terna ordenada. Por quê? Porque o U, ele é meio, 2/5, 1/3. Então a gente pode escrever isso também desse jeito. Que é como está lá no livro, provavelmente. Então eu poderia escrever o chapéu como sendo raiz de 900 sobre 469, é isso? Vezes isso aí. Que é exatamente a mesma coisa que escrever isso aqui.
Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Me desculpem, mas eu preciso terminar agora, porque eu não aguento mais falar. Beleza? Não se esqueçam de ver o documento que eu mandei, de ler. São só 2 folhas. E ver os vídeos que estão na playlist em algum lugar. Tenho medo de abrir aqui. Beleza? Então por enquanto é isso. Boa noite pra vocês.